Imaginem uma enfermaria de hospital, os enfermeiros de hospital que são assediados. Olha o risco que eles colocam àquelas pessoas que estão ali. Olha o perigo de ministrar um medicamento errado. Imagina um setor de uma linha de montagem de automóveis. O risco que um trabalhador assediado pode causar. Um parafuso mal apertado pode gerar um acidente automobilístico e matar dezenas de pessoas. Vejam as consequências do assédio. Então, é a degradação. É o rio Tietê dentro do ambiente de trabalho. É o rio Pinheiros dentro do ambiente de trabalho. Mas o assédio não acontece só porque a gente diz que acontece. Tem que identificar claramente que o assediador quis o resultado. Às vezes, o assediador pratica certos atos de assédio sem saber um pouco que ele está assediando. Por quê? Porque ele faz mais pelo despreparo. E aí a empresa tem que agir, o órgão tem que agir rápido. Mas, quando há o interesse de humilhar, de ridicularizar, de menosprezar, inferiorizar, rebaixar e ofender o trabalhador, causando-lhe sofrimento físico ou psíquico, isso é assédio. Isso é assédio. Tá? Olha aqui. Homofobia gera indenização. A sexta turma do TST confirmou a decisão do TRT 17, olha que coincidência, estive em Vitória ontem, nesse tribunal, que condenou a Ricardo Eletro de Vinópolis. Aliás, tem uma Ricardo Eletro em frente desse tribunal, olha a coincidência, vi lá ontem. Do lado até tem uma sorveteria, que eu chupei um sorvete ontem lá, estava um calor danado em Vitória, né? A pagar a indenização de 30 mil a um vendedor vítimas de ofensas homofóbicas cometidas por um gerente em uma loja de Vitória. A empresa terá que pagar também 250 mil ao ex-funcionário, R$ ao ex-funcionário durante um ano para auxiliar na compra de medicamentos para tratamento de depressão. Para os ministros, houve violação à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do trabalhador. O funcionário alegou que, devido ao desempenho satisfatório, acabou sendo efetivado. Disse que, desde o início, foi tratado com rigor excessivo pelo gerente de vendas e que, na segunda semana de trabalho, o gerente ensinou, na frente de colegas, que ele era gay. Passou a dizer que ele tinha voz de gay e a fazer brincadeiras de mau gosto, dizendo que o nome dele, à noite, seria Alice no País das Maravilhas. O funcionário disse ainda que sempre foi coagido pelo gerente a atingir metas de vendas de forma grosseira, com insinuações sobre homossexualidade e uso de drogas. Afirmou ter sido ameaçado de demissão caso não atingisse a meta exigida. Sustentou que aquele tipo de tratamento na frente de clientes e colegas o levou a procurar ajuda especializada e a usar medicamentos para depressão. Pressionado psicologicamente, ingressou com ação trabalhista pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho. A Ricardo Eletro desmentiu as afirmações, sustentando que o trabalhador estaria forçando a saída com o objetivo de receber as verbas rescisórias, apresentando como justificativa fatos totalmente inverídicos. Quanto à ajuda de custo para a compra de remédios, alegou não ser o causador da doença que acometeu o vendedor. A 9ª Vara do Trabalho de Vitória, com base no depoimento, entendeu que o vendedor foi tratado de forma discriminatória e homofóbica. Aí. Olha, essa notícia resume grande parte das coisas que eu falei agora. Mas tem mais uma. Empresa condenada por racismo. Decisão agora, setembro de 2012. Ó. A 4ª turma do TST ratificou acórdão do TRT 12 de Santa Catarina, determinando que a Santa Rita, indústria de autopeças, pague indenização de 20 mil por danos morais a um ex-empregado vítima de racismo no ambiente de trabalho durante 8 anos. Os ministros negaram provimento ao recurso da empresa por não ter comprovado que a decisão tal. O empregado acionou o Ministério do Trabalho para denunciar o desrespeito em relação aos negros dentro da empresa. Afirmou ter sido alvo de piadas e brincadeiras de cunho racista, com o conhecimento dos superiores que nada faziam para suprimir esses atos. Os fiscais do Ministério, em visita à empresa, constataram que nas portas dos banheiros haviam inscrições discriminatórias em relação aos negros. A 1ª Vara do Trabalho de Blumenau julgou o pedido de indenização do trabalhador improcedente por entender que os apelidos, normalmente em um ambiente de operários, são perfeitamente aceitáveis e corriqueiros.
O TRT-12 reformou a decisão ao concluir que o operário fora vítima de piadas e brincadeiras até ser demitido por justa causa como forma de retaliação por ter ajuizado a reclamação trabalhista. Para o regional, a decisão de primeiro grau está na contramão da história. Olha que bonito. Ao considerar tolerável o que não pode ser admitido em hipótese alguma. A empresa foi condenada a pagar a indenização de 20 mil ao empregado, além de multa de 5 mil por tê-lo punido com a demissão. A empregada chamada de gostosa será indenizada. E aí vai, gente. Ó. Vocês vejam que Eurico Miranda terá que assinar a carteira de trabalho do seu motorista e vai ter que pagar a indenização por dano moral para ele também. Idade não pode ser parâmetro para admissão ou demissão. Ó. Está aqui outro item que eu trato no livro, que é a discriminação do primeiro emprego e do último emprego. Não está de cortar benefícios dos idosos e tudo mais, né? A seção especializada em dissídio coletivo invalidou cláusula de acordo coletivo que estabeleciam salários mais baixos para office boys menores de 18 anos. E aí vai. Né? Então não pode haver discriminação nem para o mais, nem para o menos. Prosseguindo, então, consequências disso aqui no ambiente de trabalho. Né? O assédio provoca a degradação do ambiente de trabalho, conforme eu já mostrei pelos estudos da OIT. Essa degradação é isso que eu acabei de exemplificar para vocês, a interferência na qualidade do produto, do trabalho, da tarefa. Né? O despreparo dos gestores, o reflexo negativo na produção. A pessoa não tem prazer de trabalhar. A pessoa não quer mais trabalhar. Defendemos um caso uma vez de um trabalhador funcionário estatutário do Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista, um dos locais mais importantes da América Latina, o metro quadrado mais caro do Brasil. Ele saía todo dia de manhã de Taboão da Serra para vir trabalhar e sua esposa saía junto com ele. Ambos iam para o ponto do ônibus. Ambos vinham para lugares diferentes trabalhar. E um dia a esposa não veio trabalhar, estava de folga, abre a caixa de correspondência do correio de sua casa e tem uma notificação do tribunal para ele. Onde entra aí a curiosidade feminina? Olha aquele envelope, o tribunal mandando uma carta para o seu marido. Mas o meu marido trabalha lá, por que mandaram uma carta para ele aqui em casa? Podiam entregar para ele lá. E então, o que fez? O que você acha que ela fez? Abriu, a curiosidade feminina falou mais alto. Mas abriu com aquela tática, com aquela persuasão, que toda mulher sabe abrir a carta. Encheu a garrafa, o galão de água lá, a chaleira, e ali, soltou a cola e viu que dentro do envelope, ainda bem, nessa hora, parabéns mulheres por essa curiosidade, a curiosidade feminina falou mais alto, porque havia ali uma notificação, porque ele estava sofrendo um processo administrativo por abandono do emprego. Mas como pode isso? Se todo dia de manhã ela saía para trabalhar junto com ele e ambos iam para o ponto do ônibus. Ela pegava um ônibus e ele outro. Procurou a gente no plantão. Né? Naquela época, o sindicato ficava ali perto do elevado Costa e Silva, ali na São João, e o sindicato ficava no quarto andar de um prédio que é exatamente na reta do Minhocão, assim, ó. Bem assim. Ó. Todo dia de manhã a gente respirava aquela fuligem ali. Tal. Era maravilhoso da plantão ali. Né? Então, ela foi lá no sindicato, mas ela não foi por causa do processo administrativo. Ela foi porque ela queria se separar. Queria entrar com ação de separação. Por quê? Pô, tá aqui, ó, meu marido não vai trabalhar, é um vagabundo, e deve ter outra, e aquelas conversas. Pois bem, o que o advogado tem que fazer? Primeira coisa, nós aprendemos, né, doutor? Buscar a conciliação, né? Especialmente numa separação. Não era do meu feitio, não é do nosso ofício, não é a minha área de... Né, Su? Desde aquela época que o cara pagou a gente com um galão de leite, né? E não foi entregar, né? Lembra lá em Venceslau? Então, né, amiguinho? O cara falou que ia pagar a gente, fez a separação dele, que todo mês ele ia em casa levar um galão de leite. Ele foi um mês só, depois nunca mais apareceu. Né? Então, porque no interior a gente, o amiguinho está lá, que nós somos de Presidente Prudente, a gente recebe honorários educativos, galinha, cabrito, e tal. E o cara fez a separação dele, ele falou que ia levar aquele galãozão assim de leite, né? Mas levou um mês, depois nunca mais apareceu, né? Mas tá bom, tá lá, tá feliz, tá feliz. Então, aí sim, aí ela quis separar e foi procurar a gente e nós chamamos o rapaz. Vem cá, sua mulher quer separar de você não trabalha, para com isso, vamos acertar esse negócio aqui e tal. Não, doutor, eu trabalho sim. Mas então, que história é essa que você está sofrendo esse processo administrativo aqui? E aperta daqui, aperta dali, aperta daqui, aperta dali. O coitado nos revelou. Ele tinha medo de trabalhar. Ele estava passando por uma coisa chamada síndrome do pânico.
Ele saía do ponto do ônibus, lá de Taboão, no ônibus, e quando ele vinha ali pela Francisco Morato, logo depois da casa dele, uns 2, 3 quilômetros adiante, tinha um viaduto. E ele descia um ponto antes do viaduto, porque a síndrome do pânico dele era de passar por viaduto. E ele achava que o viaduto ia cair a hora que o ônibus passasse lá. E ia para casa. Quando a esposa chegava à noite, achava que ele já estava em casa porque ele tinha trabalhado. E aí ele adquiriu síndrome do pânico porque ele era assediado no local de trabalho pelo chefe. Fomos até o tribunal, instaura processo daqui, dali e tal, arquivaram a sindicância e eles acham que estão casados até hoje, pelo menos não se separaram naquela data.